Como vão, amigos? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula e nesta aula aqui vamos falar sobre semântica e sintaxe, tá bem? E pegando o exemplo da aula de exercícios, temos aqui o nosso exercício que calcula a hipotenusa de um triângulo retângulo. Aqui vamos analisar, tendo em conta a sintaxe e a semântica também. A sintaxe se refere à linguagem de programação e as regras que devemos seguir para que tudo dê certo. Sempre eu digo, lembrem-se de colocar um ponto e vírgula. Se eu não colocar um ponto e vírgula aqui, por exemplo, estou cometendo um erro de sintaxe, tá bem? Se eu executar aqui para ver, compilo, logo compilando já dá uma falha aqui na linha de baixo. O problema não está aqui nessa linha de baixo, mas sim na linha de cima, tá bem? Mas às vezes vai fazer isso. É por isso que para analisarmos o nosso programa se tem erro ou não, começamos de cima para baixo, tá bem? Porque às vezes vai dar problema em linhas que não têm problemas, tá bem? Então, se eu vier aqui, por exemplo, tirar essa E comercial aqui, tá bem? Ao tirar essa E comercial ele vai compilar corretamente. E, espera aí, compilou e vamos executar, tá bem? Na hora de implementar os resultados, eu coloco aqui 12, coloco aqui 10 e nesse momento aqui vai dar uma falha. Não continuou o nosso programa, tá bem? O nosso programa não foi continuado porque não tem espaço na memória o nosso CA. Então demos uma falha aqui. Se eu tirasse esse parênteses aqui, por exemplo, só esse aqui, e eu tentasse compilar, ia dar falha também, tá bem? Então Ctrl Z. E aqui, nos momentos em que temos tantos parênteses assim como esse, se eu faltar com um parênteses aqui, por exemplo, esse RSQRT tem esse parênteses aqui que fecha logo aqui no final, tá bem? E esse POU aqui, ele está dentro de um parênteses e o POU mesmo tem o seu próprio parênteses. Se eu faltar com um deles, dá erro. E aqui também a mesma coisa. O POU está dentro de um parênteses, o POU tem o seu próprio parênteses, tá bem? Se eu falhar um aqui, tá bem? Vai dar uma falha. Vamos compilar para ver. Deu uma falha aqui porque está faltando um parênteses, tá bem? Um Ctrl Z. E o que é o erro de semântica? O erro de semântica está mais associado ao pensamento do programador, tá bem? Precisamos fazer um programa que resolva o nosso problema e caso não resolva o nosso problema, mas funciona, ou seja, se eu clicar aqui para compilar, compila e executar, executa, não tem erro de sintaxe, mas sim semântica se não der um resultado que queremos. Por exemplo, isso refere a cálculos matemáticos que eu não fizer corretamente. Vamos cometer aqui um erro de semântica. Para isso, compilamos aqui, vamos executar e vamos trabalhar com dois valores. Primeiro, o 10, está bem, como cateto oposto, e o 12 como cateto adjacente. Dando um Enter, o resultado dá 15,6, está bem? E esses monte de resultados aqui. Mas o resultado é esse, 15,6 tem que dar, tendo como cateto oposto 10 e cateto adjacente 12, está bem? Podem fazer na calculadora que vai dar a mesma coisa. Ok, 15,6. Vamos fazer aqui a conta errada. Por exemplo, e se eu colocar aqui CO elevado a 3, tá bem? E eu disser que isso é a hipotenusa. A nossa conta vai dar errada, embora vai compilar, vai executar. E se eu colocar aqui 10 e colocar aqui 12, deu 33,8, tá bem? E esse não é o resultado verdadeiro, já vimos qual é, tá bem? Vamos cometer um outro erro aqui, por exemplo, aqui eu coloco, por exemplo, a dividir. Deixa eu colocar a dividir aqui, em vez de mais. Esse aqui é um erro de semântica, tá bem? Então eu compilo, dá para compilar, executar, está tudo alright porque eu não cometi nenhum erro de sintaxe, mas ao colocar os meus valores 10 e 12, o resultado deu 0,8, deu o resultado errado. Então, esse resultado que deu não é a hipotenusa, tá bem? Deu algum erro aqui. Isso acontece muito em cálculos matemáticos, tá bem? E se eu, por exemplo, aqui eu vier e colocar CA no lugar de CO, então, vamos aí tentar novamente. Era 10, não é? E 12 deu 1, ok? Então, deu errado. Esse aqui é a diferença entre sintaxe e semântica.
E vamos estudar mais uma coisa aqui, que são os comentários, está bem? O que é que são os comentários? Os comentários são algumas linhas que escrevemos aqui para nos orientar, ou só para dizer alguma coisa a respeito daquilo que queremos colocar aqui, está bem? O computador não vai considerar esses comentários. Para escrever um comentário é só colocar barra e vai ver que vai mudar de cor. No meu caso ficou azul. E se eu escrever aqui logo a seguinte ao int, temos o CO e o CA. Eles são o quê? São variáveis de entrada. Vou escrever aqui entrada, tá bem? Então, esse aqui o computador não vai considerar e não vai atrapalhar na velocidade do nosso programa. E aqui temos o float, que é IP, é o que? É uma variável de saída. Eu posso colocar assim também. Aqui eu posso dizer o quê? Printf, o que é que eu posso escrever aqui? Informa ao utilizador que entre com um valor. No caso, o valor de cateto oposto. E aqui é o que? Na hipotenusa, por exemplo. Na hipotenusa é o que? Faz o cálculo da hipotenusa. Hipotenusa. Ou seja, a variável hip recebe esse cálculo aqui, que é a variável da hipotenusa, e aqui podemos escrever que mostra o resultado. Ótimo, tá bem? E se eu quiser dar um enter aqui e continuar escrevendo o meu texto de comentário, dou um enter e ao continuar a escrever não vai dar certo, viram que logo mudou de letra. Isso acontece porque temos uma outra forma se quisermos escrever um texto maior, tá bem? Por exemplo, eu quero escrever um texto mais grande, eu coloco barra e coloco asterisco, tá bem? Tudo que tiver barra asterisco, entre barra asterisco e dou um enter, asterisco, barra, tá bem? Tudo que eu tiver aqui, por exemplo, posso dar enter à vontade. O computador não vai preocupar-se com isso. Isso pode ajudar muito quando estiveres a estudar. Então foi essa a nossa aula e espero que vocês tenham gostado. Deixem qualquer dúvida no comentário e bora para a próxima aula.